cada postagem que eu fazia, as pessoas iam lá e comentavam: ah, mentira, mulher de traficante. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série que eu tenho feito aqui no canal sobre como as fake news têm sido utilizadas para atingir principalmente minorias. E além disso, a gente também tem conversado sobre quais soluções nós podemos buscar para minimizar os impactos dessas notícias falsas. Se você não está acompanhando essa série, aqui em cima, não lembro o lado, vai aparecer uma bolinha assim, onde você pode clicar para assistir os outros vídeos relacionados. E nesse vídeo de hoje, a minha convidada é a Aniele Franco, nascida e criada na Maré, no Rio de Janeiro. A Aniele é esportista, palestrante, professora e colunista. E além disso, ela é diretora do Instituto Marielle Franco. Eu acho que a maior parte de vocês sabe, mas, vamos contextualizar. A Marielle Franco, vereadora eleita, foi assassinada junto com seu motorista Anderson. E eu não sei se vocês lembram, mas na época as redes sociais foram inundadas com fake news relacionadas a Marielle. Uma delas dizia que a Marielle tinha engravidado aos 16 anos, tinha tido um relacionamento com o traficante Marcinho VP e que ela foi eleita pelo Comando Vermelho. Uma outra fake news atribuiu a ela um vídeo onde ela defendia traficantes mortos por policiais no Complexo do Salgueiro. A mensagem foi bastante compartilhada e ganhou ainda mais força quando algumas figuras públicas políticas começaram a compartilhar. Uma dessas pessoas foi o deputado Alberto Fraga, que apagou a postagem depois da repercussão. A desembargadora Marília Castro Neves também foi uma das pessoas que compartilhou uma fake news. Além disso, eu lembro bem dessa imagem, não sei se vocês lembram, deixa aqui nos comentários. Uma imagem que circulou às redes, onde uma mulher sentada no colo foi atribuída como se a Marielle tivesse sentada no colo do Marcinho VP. E eu lembro bem que era muito claro que a pessoa não tinha nada a ver com a Marielle. E aí, na conversa de hoje, nós falamos sobre como a Aniele e sua família tiveram que lutar para preservar a imagem da Marielle. Nós falamos também sobre como a criação, o surgimento dessas fake news estavam relacionados com a perseguição política. A Aniele falou sobre os danos causados pelas notícias falsas e também sobre a dificuldade de reparação desses danos. E vale dizer aqui que uma das bandeiras que eu tenho levantado é que é muito importante pressionar as redes sociais, mesmo que seja através da lei, para que as redes criem formas para que a informação factual, a informação baseada em dados, a informação técnica de qualidade chegue em quem recebeu as fake news. Isso seria muito importante no caso da Aniele e de muitas outras vítimas. Agora vamos lá para a conversa. Aniele, então, quando a sua irmã Marielle Franco morreu, a gente sabe que ela foi vítima de fake news, assim. Essas fake news se espalharam muito rápido e eu queria entender quando você percebeu que você tinha um outro problema para lidar na hora do luto, enquanto essa família ainda estava processando tudo que tinha acontecido. Foi no mesmo dia, exatamente no mesmo dia do assassinato da Mari, algumas horas depois, assim. Eu cheguei até aí ao local do crime. Cheguei mais ou menos lá por volta de 9h40, 9h50, e aí quando eu volto à casa dos meus pais para falar sobre o crime e tal, eu comecei a receber muitas coisas. Não só as fake news, que a primeira foi que ela era esposa de traficante, mas como também a foto da Marielle baleada. A temática do vídeo não é tanto essa, assim, dessas exposições que acontecem na rede, mas é muito importante a gente pontuar o quão violento é compartilhamento de imagens, gente. O compartilhamento de imagens de pessoas que sofreram acidentes ou foram assassinadas. E essa é uma tendência muito motivada pelo algoritmo também. Hoje, a grande discussão que a gente tem é que o algoritmo, ele estimula a divulgação de discurso de ódio, ele estimula a divulgação de discursos que muitas vezes são prejudiciais para minorias, assim. Eu queria entender como vocês perceberam que isso já tinha extrapolado, assim, que as fake news já estavam no nível onde vocês não conseguiam mais controlar, já tinha ultrapassado a bolha de vocês. Foi muito difícil no início, porque além da dor, de lidar com a emoção, tinha a coisa da razão também. Aí, nessa noite, no mesmo dia 14, a gente recebeu essa primeira fake news, recebeu um monte de coisa triste também, que os próprios policiais estavam tirando foto ali naquele momento e compartilhando, que foi muito triste. No dia seguinte, no dia 15, logo após o velório dela, aquela desembargadora se pronunciou junto com um deputado federal.
Então, foi nesse momento, quando a gente viu que tinham pessoas muito fortes e potentes, né, entre aspas, assim, divulgando aquilo e fazendo que aquilo viralizasse ainda mais, foi quando a gente percebeu que a gente ia ter que lutar, além do luto da Mari, de defender o legado, lutar para defender a memória dela e a honra dela ali também com aquelas fake news. Eu lembro que na época foi um grande choque para a gente perceber que é isso, né? As pessoas que teoricamente deveriam estar do nosso lado na busca da justiça estavam contra e disseminando desinformação. Você acha que o dano causado por essa divulgação é um dano irreversível? Ou vocês acham que vocês conseguiram de alguma forma minimizar ou mitigar os impactos dessas fake news através da retirada? No começo, eu senti que era muito irreversível, assim, tipo, de verdade, sabe? Eu achei que a gente não ia conseguir quebrar, falar, desmistificar, nada, porque as pessoas estavam realmente... A cada postagem que eu fazia, as pessoas iam lá e comentavam: ah, mentira, a mulher de traficante, foi bancada pelos Comando Vermelho. Era muita coisa. Eu acho que agora, assim, tipo, quase 3 anos depois, isso tá um pouco menor. Mas naquela época, até então, a gente ficou desesperada, assim, tipo, de chorar, de pensar, cara, como é que a gente vai fazer para defender a honra da Mari nesse momento? Mas foi com todo o cuidado e foi justamente fazendo o contrário do que eles fizeram com a gente. Não foi com ódio, foi mostrando serviço, foi criando um instituto, foi sendo convidada por uma coluna, sendo convidada para fazer uma fala aqui ou ali. E aí a gente foi conseguindo quebrar um pouco isso. Você acha que naquele período seria importante que as pessoas que receberam a desinformação, né, fake news, elas conseguissem receber a informação, o fato verdadeiro? Você acha que isso seria importante nessa época que vocês estavam lutando contra a desinformação? Seria muito importante. Acho que talvez tivesse tido um outro impacto, assim, nisso tudo, sabe? Eu dava aula, porque você sabe que salário de professora não é lá essas coisas, infelizmente não temos valor. Eu dava aula em 5 escolas quando votaram a minha irmã. E aí começaram a falar que eu era candidata certa em 2018, sendo que eu nunca tinha dito isso. O que aconteceu? Eu fui mandada embora de 3 escolas. Eu tô até hoje tentando me recuperar, assim, tipo, financeiramente por conta dessa situação. Mas atingia não só, né, tipo, minha mãe e meu pai emocionalmente, que foram pessoas que eles não atacaram, eu diretamente naquilo, porque acabou que eu tomei a frente de ficar falando, defendendo ela e tal. A Luiara virou fruto de uma inseminação artificial, onde eles apagaram um lado da vida da Marielle por conta da Mônica. Então, assim, se ela é casada com mulher, ela não podia ter tido filho antes, não podia ter sido casada com um homem antes. Então, ficou uma coisa bizarra a gente tentar desconstruir aquilo. E acabou também trazendo um alerta, porque tudo que chegava a gente acreditava. E pensava, pô, isso aqui pode ser um aliado, enquanto não era um aliado. E num ano de eleição, num ano no qual apareceram diversos candidatos falando: ah, eu era a melhor amiga da Marielle, e a Marielle falou que ia votar em mim. Cara, tu não ia nem ser candidata até a Marielle morrer. E é isso. E tinham pessoas que não sabiam nem que a gente era da família, por exemplo. Não ligava, né? Aniele, Marielle, Luiara, Marielle. Uhum. E compartilhavam com a gente. Mandavam no WhatsApp, mandavam no Facebook. E teve um lado que foi muito legal, que foram as pessoas que mandavam falando: olha, já denunciei, denuncia também. O que a gente pode fazer? Vamos mandar para advogada e tal. E a gente começou um mutirão naquilo, sabe? Mas seria muito importante se as pessoas, ao recebessem, fizessem uma varredura do tipo: será que é verdade? Não, as pessoas simplesmente acreditam, né? Uma coisa que eu conversei com a mãe do Marcos Vinícius, e é uma informação que eu não sabia, é que ela tinha... ela chegou à conclusão, né, as pessoas que estavam trabalhando com ela, a equipe jurídica, que as fake news relacionadas ao Marcos Vinícius vinham todas da zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, de uma área totalmente elitizada e tal. Então, era um discurso mesmo de criminalização da pessoa favelada e que, ok, não vai dar em nada isso daqui, não importa a gente trazer esse discurso porque a gente sabe que eles não têm mecanismos de lutar contra, então vamos criar e vai ficar por isso mesmo. Queria entender se no caso da Marielle você percebe que essas fake news vieram também porque as pessoas que criaram entendiam que vocês eram um grupo vulnerável, são mulheres negras, a sua família é uma família negra e que teoricamente não conseguiria voz para vir e conseguir uma forma de direito de resposta e de defesa da sua irmã. Sem dúvida nenhuma. A questão da região, eu não saberia te dizer. Mas por que isso me marcou muito? Porque
2018 era um ano eleitoral, né? Então, assim, as pessoas estavam usando a Mari como prova, como, né, prova falsa, mas prova de dizer, olha, ela defendia isso, isso e isso, portanto, temos que votar em fulano por conta disso, disso e disso. Isso a gente viu demais, assim, tipo, a gente recebeu diversas notícias, denúncias, perdão, diversas denúncias sobre isso. As pessoas falando, olha, essa página aqui, ainda estava lá, página do MBL. Vamos votar em fulano, não vote assim, porque fulana é um exemplo dessa esquerda que não presta e tal. Então, era mais isso. A gente conversou com você antes e você hoje é colunista. Você tem um espaço maior para trazer a sua própria narrativa sobre o que aconteceu e o que está acontecendo com vocês, com a sua família, etc. Mas naquela época não era tanto assim, né? Era sempre aquele espaço cedido. Às vezes alguém ajudava, às vezes alguém fechava a porta, não ajudava na disseminação. E a gente sabe que a realidade das pessoas que sofrem com fake news normalmente é essa realidade anterior de vocês, onde não existe espaço para o direito de resposta. Eu acho que isso tudo torna a coisa ainda mais dolorida, né? Porque você vê a coisa sendo disseminada e você não tendo o que fazer, assim. Eu acho que deve ser desesperador, porque a gente que tá acompanhando de fora, a gente fica, caramba, dá vontade de você responder todos os comentários nas redes. Assim, eu acho que isso é muito ruim. É porque você consegue hoje eu tenho um melhor entendimento de olhar e falar assim, cara, essa briga aqui não vale a pena entrar. São 2 anos de terapia no qual eu tenho que falar ali e pensar o que isso vai trazer para mim. E aí o Instituto está sendo a válvula de escape, porque eu escrevia muito no meu Instagram e tal, falava, reclamava do oportunismo, do trampolim político, e as pessoas não entendiam aquilo, sabe? Então hoje eu tenho que arrumar uma maneira diferenciada, academicamente falando, assim, de combater isso. Eu quero só te fazer mais uma pergunta. Se você acha que as pessoas que disseminaram foram responsabilizadas pela disseminação, assim, dessas fake news, principalmente figuras públicas, né? O caso da desembargadora que a gente falou. Você acha que essas pessoas foram devidamente responsabilizadas? E também quero entender se você considera que você recebeu apoio das redes sociais ou não sei, jurídico do Estado para retirada de postagens relacionadas à sua irmã. A única pessoa que foi responsabilizada mesmo, que está correndo ainda, né, que ainda não teve ali o julgamento final de tudo, foi a desembargadora. O deputado e o vereador e aquela outra cidadã, eles pediram desculpas. E aí é isso, né? Pediu desculpa na rede social, se retratou, a gente teve que aceitar e teve que engolir. A desembargadora não, ainda está rolando o processo, ainda não terminou, então vamos saber e vamos esperar para ver se ela vai ser de fato responsabilizada judicialmente, que eu espero que sim, porque ela não retirou nada, ela falou que mantinha a posição dela, sabe? Sim, sim. Na frente da minha mãe, inclusive, ela falou isso, né? Então foi bem complicado. E sim, a gente recebeu muito apoio nas redes sociais, né? As promotoras do caso e as advogadas conseguiram tirar algumas postagens do ar, sim. Não foram muitas, mas algumas sim. Porque era muita coisa fake, era muito perfil fake, sabe? Uhum. Que aí já tinha saído antes até mesmo a gente chegar até eles. Mas o que eu tirei disso tudo, Gabi, tipo, de verdade, assim, é que existe mais amor do que ódio ainda. Embora a gente esteja nas redes sociais que as pessoas falam o que querem, pelo menos em alguns momentos, em algumas denúncias, a gente foi muito acalentada, assim, por algumas pessoas, sabe? Fossem figuras públicas ou não, mas a gente foi. Nelly, muito obrigado por aceitar o convite. E a gente tá aí, continua aí nessa luta, né, para colocar as nossas narrativas nas redes, né, para estabelecer as nossas vozes nesses espaços e também para combater fake news e esse mecanismo que tem sido colocado contra nós, né? Mais um mecanismo. Um beijo. Tchau, Gabi, se cuida. Gente, eu quero muito agradecer você que ficou até aqui. Não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa série. Também vou deixar aqui embaixo alguns outros links para vocês entenderem melhor sobre como se engajar nessa luta contra a desinformação, tá bom? Até terça-feira que vem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.